Olá! A Igreja Batista da Graça disponibiliza as suas mensagens e reflexões nas plataformas digitais. Se quiseres continuar a receber, podes acompanhar-nos no Spotify e YouTube. Deus abençoe. Já passaste por algum momento na tua vida em que tudo parecia desabar? Já alguma vez achaste que as tuas escolhas erradas, os erros do teu passado ou o peso até do teu pecado pareciam mostrar que não havia mais saída na tua vida? Há momentos na nossa vida em que parece que o desespero nos leva a perguntar: será que há volta a dar? Será que já não há mais chance para mim? A boa notícia é que por mais fundo que possas cair, a graça de Deus ainda vai mais fundo. Não importa o quão longe tenhas ido, Cristo vai lá estar para te restaurar. Hoje nós vamos olhar para a história de Manassés, um rei que cometeu erros terríveis, traiu a Deus de todas as formas possíveis, mas, mesmo assim, a graça de Deus encontrou no meio da sua desgraça. O título de hoje da mensagem é A Vida de Manassés e estamos então agora na série Graça na Desgraça. Vamos então abrir as nossas Bíblias no segundo livro de Crônicas, capítulo 33, e vamos ver o versículo 1 até ao versículo 20. Até então, o reino de Israel estava dividido em dois reinos desde a morte do rei Salomão. O reino do norte, que é chamado Israel, e o reino do sul, conhecido como Judá. Se Israel foi conhecido por vários reis maus, Judá teve momentos de fidelidade a Deus, embora tenha enfrentado períodos de grande afastamento espiritual. Manassés, que reinou então no reino de Judá, foi responsável por um dos momentos mais trágicos da história do reino. O seu avô Acás foi um dos piores reis, conduzindo o povo à prática da idolatria, como também a práticas abomináveis. Por outro lado, o seu pai, Ezequias, foi um rei fiel, conhecido pelas reformas que restauraram o verdadeiro culto a Deus e tiraram também todo o tipo de idolatria. No entanto, no final da sua vida, Ezequias cedeu ao orgulho, o que comprometeu grande parte do seu legado. Manassés subiu então ao trono, escolheu um caminho contrário ao do seu pai e durante maior parte do seu reinado levou a um estado de apostasia do reino de Judá. Foi por isso considerado o pior rei de Judá. No entanto, se nós olharmos para Mateus capítulo 1, versículo 10, nós vemos o seu nome na linhagem de Jesus. Como é que o pior rei de Judá está na linhagem de Jesus? Qual a razão? Vamos então ler versículo 1 até ao versículo 9 e vamos ver então a queda de Manassés. Versículo 1 até ao versículo 9. Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar e reinou 55 anos em Jerusalém. Fez o que era mau aos olhos do Senhor, segundo as abominações dos gentios que o Senhor expulsou das suas terras de diante dos filhos de Israel. Reconstruiu os altos que Ezequias, seu pai, tinha derrubado, levantou altares aos Balaíns e fez postes ídolos, prostrou-se diante de todo o exército dos céus e serviu-os. Versículo 4. Edificou altares na casa do Senhor, sobre o qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porém o meu nome para sempre. Também construiu altares a todo o exército dos céus nos dois átrios da casa do Senhor. Versículo 6. Queimou os seus filhos como sacrifício no vale de filho de Inom, praticou adivinhação, agouros e feitiçaria, consultou necromantes e feiticeiros e prosseguiu em fazer o que era mau aos olhos do Senhor, provocando-o à ira. Versículo 7. Colocou na casa de Deus a imagem de escultura do ídolo que tinha feito, sobre o qual Deus dissera a Davi e Salomão, seu filho: nesta casa e em Jerusalém, que escolhi dentre todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. Não retirarei mais o pé de Israel da terra que destinei aos seus pais, desde que tenham o cuidado de cumprir tudo o que lhes ordenei, toda a lei, os estatutos e os juízos dados por meio de Moisés. Versículo 9.
Manassés desviou Judá e os habitantes de Jerusalém ao ponto de praticarem coisas piores que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Esta é a história do homem mais perverso de toda a história de Judá. Começou a reinar então com 12 anos e o seu reinado durou 55 anos. Ao lermos estes versículos, vemos que a intensidade das suas ações só aumentava, tornando-se cada vez mais profundas, mais devastadoras. Chegou ao ponto de praticar abominações semelhantes às dos cananeus, que Deus tinha destruído precisamente devido ao pecado que cometeram. Por exemplo, Manassés retomou a prática da idolatria, mandando construir imagens tanto dentro como fora do templo. E naquela época, o templo era considerado o local de habitação de Deus. E mesmo assim, no local onde Deus estava presente, ele atreveu-se a colocar imagens para que o povo se prostituísse espiritualmente. O pecado então de Manassés foi assim pessoal e transmissível, algo que já vem desde o jardim do Éden. Envolveu-se também com o ocultismo, feitiçarias, adivinhações, consultou necromantes para falar com os mortos. Tudo isto Deus tinha proibido de forma clara, de forma repetida. Este rei foi também um assassino. Segundo o historiador Josefo, Manassés foi o responsável pela morte do profeta Isaías, mandando-o cortar ao meio. Além disso, sacrificou os seus filhos em adoração a Moloque, um falso deus cananeu. Este foi um dos pecados mais abomináveis aos olhos de Deus, pois Deus nunca aceitou qualquer sacrifício humano. O único sacrifício de um filho que Deus aceitou foi o do seu próprio filho, Jesus, na cruz. Manassés chegou então à desgraça total na sua vida. Lutou em várias batalhas, mas não enfrentou a batalha mais importante na sua vida, a batalha contra o seu próprio coração. A desgraça de Manassés era tão profunda que ele não conseguia perceber a miséria espiritual que se encontrava. Sim, a sua vida estava tão distante de Deus que não percebia a gravidade da sua situação. Estava tão envolvido no pecado que perdeu a capacidade de reconhecer a verdadeira condição que estava diante de Deus. O pecado, quando não tratado, destrói a vida de uma pessoa. Pode começar até de forma silenciosa, mas mais cedo ou mais tarde ela será visível, será notada por todos aqueles que estão à volta dessa pessoa. É verdade que, olhando para a vida de Manassés e comparando com a nossa vida, nós podemos achar a conclusão, Jonatas, eu não tenho nada a ver com a vida de Manassés. Eu não matei ninguém. É verdade que nós podemos não ter matado ninguém fisicamente, mas muitas vezes nós já matámos o nosso amor por pessoas. Dizemos, com esta pessoa, chega, jamais. Não tenho mais qualquer amor por esta pessoa. Também podemos dizer, não sacrificamos os nossos filhos, ainda que às vezes nos possa apetecer. Não, nós não sacrificamos os nossos filhos a nenhum Deus. Mas muitas vezes nós sacrificamos os nossos filhos no altar da prosperidade, ao trabalharmos tanto que não passamos tempo com eles, como também não cuidamos espiritualmente das suas vidas. Também é verdade que, embora nunca tenhamos erguido altares dentro da igreja, nós podemos estar na igreja sem o desejo sincero de adorar a Deus de todo o nosso coração. Não temos imagens para adorar, mas podemos estar aqui a adorar outras coisas, que não é o Deus verdadeiro. E em vez de prestarmos culto a Deus, estamos a desejar que nos prestem culto por alguma coisa que nós fizemos. A cegueira espiritual pode estar também a tomar conta de nós. Este é um sério aviso. O pecado pode cegar-nos. E isso, se acontecer, torna a nossa condição espiritual muito difícil. Por isso, a pior cegueira não é física. É a cegueira espiritual, quando não conseguimos ver o quão distante estamos de Deus e quanto as nossas escolhas nos afastam dele. Agora, como é que é possível, como um homem como Manassés, que fez estas coisas terríveis, estar na linhagem de Jesus? O que é que Deus fez com Manassés? Porque é que ele está na linhagem de Jesus? Não havia pessoas melhores do que ele? Então vimos a queda, vamos ver agora a confissão.
Versículo 10, versículo 11. O Senhor falou a Manassés e ao seu povo, mas não lhe deram ouvidos. Por isso o Senhor trouxe contra eles os chefes do exército do rei da Assíria, que prenderam Manassés com ganchos, amarraram-no com cadeias e o levaram para a Babilónia. Então, ao longo do Antigo Testamento, podemos ver que Deus sempre cuidou do seu povo, alertando-os de forma séria sobre o caminho pecaminoso que estavam a seguir. Quando o povo o ignorava, Deus disciplinava-os através do cativeiro. Foi precisamente isto que aconteceu com Manassés. Deus usou a Assíria para disciplinar Manassés. Reparem novamente no texto. Os ganchos mencionados podem ser ganchos de ferro que eram usados para colocar na boca, para controlar os prisioneiros de forma cruel, obrigando-se a mover enquanto estavam presos. Era uma maneira extremamente severa de punir e humilhar o rei frente aos outros. Além disso, vemos que também que Manassés estava algemado, completamente imobilizado. E na desgraça de Manassés, Deus usa a sua disciplina para que ele se arrependesse dos seus pecados. Possivelmente, ao olharmos para este texto, nós podemos pensar: é óbvio, Jonatas, Deus só podia ter feito isto com Manassés. Estamos a falar de um homem terrível. Isto é justo o que Deus fez e até muito mais Deus deveria fazer. Agora pensemos, como é que nós lidamos quando Deus nos disciplina? Também dizemos isso. A disciplina de Deus é dura, é pouco, devia ser mais dura para connosco. Será que também fazemos isso? Além disso, nós encaramos estes momentos de disciplina de Deus como sendo o seu amor a agir em nós? Esta é a verdade que nós encontramos em Hebreus 12:6, porque o Senhor corrige aqueles a quem ama e açoita qualquer que recebe por filho. Então pensemos, como reagimos quando Deus traz uma correção dolorosa à nossa vida, precisamente para nos endireitar? Como é que nós reagimos à disciplina que Deus usa muitas vezes na nossa vida, que traz dor, para que as nossas vidas possam glorificar novamente o nome de Deus? Ao olhar para trás na minha vida, percebo que muitas vezes reclamei. Reclamei com Deus de momentos muito difíceis que estava a viver. Achava inclusive que Deus estava ausente da minha caminhada, quando na realidade eu estava a ser alvo da sua disciplina para aprender a confiar nele. Paulo passou por isso. Paulo passou precisamente por estes momentos. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 9, ele diz: não queremos deixar de vos contar, irmãos, as grandes aflições que tivemos de suportar na província da Ásia. Foram tão pesadas, tão acima das nossas forças, que já nem tínhamos esperança de sairmos lá vivos. Era como se tivéssemos sido condenados à morte. E isto aconteceu para quê? Para aprendermos a não confiar em nós próprios, mas sim em Deus, que dá vida aos que morrem. Isto aconteceu, a disciplina aconteceu, para aprenderem a não confiar em si próprios, mas sim em Deus, que dá vida. Por isso, conforme disse o pastor Emílio, quando Deus nos faz sangrar, nunca é um ataque contra nós. É sempre um resgate. Eu não sei se estás neste momento a sangrar por algum motivo na tua vida. Não sei se estás a viver num momento em que a escuridão parece que nunca mais vai passar. Não sei se achas que estão todos contra ti, incluindo o próprio Deus. Contudo, quero dizer-te o seguinte: estes momentos de escuridão nunca são um ataque de Deus. São sempre um resgate. Possivelmente um resgate da nossa idolatria, do nosso ego, para nos fazer humilhar e aprender a confiar mais em Deus e menos em nós próprios. Momentos duros que são um resgate do próprio Deus. Agora, como reagiu Manassés à disciplina de Deus? Como é que nós reagimos à disciplina de Deus? Conseguimos ver o amor de Deus por trás da correção ou estamos apenas focados na nossa dor? Versículo 12 a versículo 13. Na sua angústia suplicou ao Senhor seu Deus e humilhou-se muito.
perante o Deus dos seus pais. Fez-lhe oração e Deus ouviu. Aceitou a sua súplica e trouxe de volta a Jerusalém ao seu reino. Então Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. Então a graça de Deus na desgraça de Manassés foi tão extraordinária que, mesmo sendo o pior rei da história, ele arrependeu-se dos seus pecados. Deus ouviu as orações daquele que mais provocou a sua ira. Este é o nosso maravilhoso Deus. Ele nunca rejeita uma oração de um coração que está arrependido. Nunca. Esta verdade está escrita em Salmos 34:18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos do espírito. A palavra quebrantado no original refere-se àquele que reconhece a condição do seu pecado, que se arrepende sinceramente e se volta para Deus com humildade e contrição. Não sei se já chegámos a algum ponto da nossa vida, mesmo sem termos cometido estes pecados que este rei cometeu, em que dissemos: estou na desgraça total. Já não sei o que fazer. Depois de ter cometido o que cometi, Deus já não vai querer mais nada comigo. Como é que é possível eu, Jonatas, ter cometido este pecado? Eu não posso ser filho de Deus e ter cometido este pecado. Se pensarmos alguma vez nisso, quero-te fazer a seguinte pergunta. Alguma vez Deus salvou alguém que merecesse ser salvo? Nunca. Se assim fosse, isso não seria graça. Todos nós somos salvos pela graça, conforme nos diz Efésios 2:8 e 10. Permitam-me dizer isto. Às vezes nós dizemos assim sobre alguém: só lhe falta ser crente. Mas essas pessoas estão tão distantes da salvação quanto daquelas que nós afirmamos. Duvido que alguma vez esta pessoa seja salva. Temos aproveitado a disciplina de Deus na nossa vida para nos arrependermos ou para reclamarmos? Se nos arrependemos dos nossos pecados, devemos saber então que os ilibados em Jesus não serão mais condenados, porque já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. Por isso, a maior miséria não é ter pecado, pois todos falhamos. A verdadeira miséria é viver no pecado. E mesmo com a nossa vida numa desgraça, insistirmos e dizermos a todos que está tudo bem com a nossa vida. Agora, como é que nós podemos perceber se estamos arrependidos? Às vezes nós lidamos com determinadas pessoas que dizem: eu estou arrependido. Como é que nós sabemos se a pessoa está arrependida? Se um problema no casamento, como é que nós sabemos se o outro está arrependido? Desculpa, Filipe, perdoa-me por aquilo que eu fiz. Ok, se eu sou cristão, tenho que perdoar. O meu marido diz que está arrependido, eu tenho que aceitar. Mas como é que se vê se de facto a pessoa está arrependida? Pelos seus frutos os conhecereis. Então vamos ver o versículo 14 e 20 e ver se Manassés de facto mudou ou se foi uma oração só para se salvar. Porque nós às vezes também fazemos isso, não é? Estamos numa situação tão difícil, pedimos a Deus que nos salve daquela situação, Deus salva-nos daquela situação e depois nunca mais nos lembramos de Deus. Vamos ver o que se passou com Manassés, versículo 14 a 20. Depois disto edificou o muro exterior da cidade de Davi, a oeste de Gion, no vale, até à entrada da porta do peixe, abrangendo Ofel e erguendo muito alto. Colocou chefes militares em todas as cidades fortificadas de Judá. Retirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo, bem como todos os altares que tinha construído na monte da casa do Senhor, e em Jerusalém ele lançou-os fora da cidade. Versículo 16, restaurou o altar do Senhor. Sacrificou sobre ele ofertas de paz e de ações de graças, e ordenou a Judá que servisse ao Senhor, Deus de Israel. Contudo, o povo continuava a sacrificar nos altos, mas somente ao Senhor, seu Deus. Quanto aos restantes atos de Manassés, à sua oração ao seu Deus e às palavras dos videntes que lhe foram em nome do Senhor, Deus de Israel, as que estão escritos na história dos reis de Israel. Versículo 19, a sua oração, a forma como Deus ouviu o seu clamor, todos os seus pecados e transgressões e os lugares onde edificou altos e colocou postes, ídolos e imagens de escultura antes de se humilhar estão registados na história dos videntes. Manassés descansou com os seus pais e foi sepultado na sua própria casa, e Amon, seu filho, reinou em seu lugar. Então Manassés demonstrou claramente o seu arrependimento, não apenas com palavras, mas através de ações concretas
que mostram precisamente a profunda transformação que Deus tinha operado na sua vida. Ele não só restaurou o culto ao Senhor, como rompeu o passado de idolatria, destruiu todos os ídolos, todos os altares dedicados aos falsos deuses. A sua conversão era genuína e manifestava-se em atitudes que glorificavam o único Deus verdadeiro. A verdadeira conversão de Manassés não foi apenas um momento, mas uma transformação profunda que marcou todas as suas escolhas. Isto é algo que nós temos dito. Às vezes achamos que alguém é salvo só porque levantou o braço ou porque disse eu creio em Jesus. Mas aquilo que vai mostrar que de facto alguém é salvo é o que ele vai fazer a seguir. Para além disso, Manassés não se limitou a transformar Jerusalém. Embora o processo tenha sido gradual, ele redirecionou a sua vida. Tentou conduzir o povo de Judá a servir exclusivamente ao Senhor, o Deus de Israel. A graça de Deus alcançou a vida de Manassés. Isto deve nos encher de esperança. Não só para nós, como para qualquer pessoa. Às vezes nós perdemos a esperança. Às vezes nós oramos pela conversão de alguém, de um familiar, de uma pessoa amiga, de um vizinho, seja de quem for. Nós oramos e parece que nada acontece. Parece que nós não vemos nada acontecer. Mas se a graça de Deus alcançou a vida do pior rei, ela pode alcançar a vida de qualquer pessoa. Além disso, também nos dá esperança para nós evangelizarmos, orarmos, mas também dá-nos esperança para as nossas próprias vidas. A presença de Manassés na linhagem de Jesus lembra-nos que ninguém se pode afastar tanto de Deus ao ponto da sua graça não poder alcançá-lo. Independentemente daquilo que fizeste, se te arrependeste genuinamente, não permitas que o diabo retire a alegria de saberes que na casa do Pai há um lugar para ti. Esta história também nos ensina a como devemos olhar para os outros. Quantas vezes nós julgamos as pessoas pelo que fizeram, em vez de vermos quem elas podem vir a ser em Jesus? Nós não estamos aqui para derrubar a vida de ninguém, mas para ajudar as pessoas a serem restauradas e transformadas pelo poder do Espírito Santo. Quão bom é saber que o nosso passado não define o nosso futuro. É o passado de Jesus, a sua morte, a sua vida, a sua ressurreição, define o nosso destino e nos dá uma viva esperança. Por isso, deixemos de descredibilizar as pessoas pelo seu passado. Oremos pelo futuro que podem vir a ter em Jesus. Não julguemos ninguém por aquilo que nos fizeram, porque se a graça de Deus os alcançou, esse pecado foi anulado. Colossenses 2,14, Deus anulou a conta desfavorável das nossas dívidas, a qual nos condenava segundo a exigência da lei. Ele acabou com essa conta pregando-a na cruz. Então, às vezes nós perdoamos alguém, ou alguém nos pede perdão, aliás. A pessoa está mesmo arrependida, mostra sinais de arrependimento, mas nós andamos sempre a martelar no seu pecado. Deus não fez isso connosco. Quem somos nós para estar sempre a lembrar as pessoas do seu pecado? Às vezes as pessoas não voltam às igrejas precisamente por terem medo de serem rotuladas pelo pecado que fizeram. E nós devemos ser igrejas onde demonstramos a graça de Deus e onde temos precisamente a noção de que a conta desfavorável ela foi pregada na cruz por Jesus para que a graça de Deus se manifeste e que essa pessoa seja então salva. Precisamos de compaixão. Nós precisamos ter empatia uns pelos outros. Se nos falta compaixão nas nossas palavras, é porque nós temos valorizado mais a aparência do que o Evangelho. Será que temos dificuldade em abraçar quem vem marcado pelo pecado? Se de repente o Daniel chegasse ao pé de nós e tivesse dito que fez os maiores disparates, mas que estava arrependido, será que nós o íamos abraçar ou o íamos matar? Como é que nós respondemos às pessoas que voltam e que se arrependem dos seus pecados? Se nós temos dificuldade é porque nós não temos a noção de quem nós éramos ou de quem seríamos sem a graça de Deus.
Precisamos uns dos outros para que possamos honrar a Deus até ao fim. Em vez de criticar, nós precisamos ser ministros da reconciliação. Foi por isso que Deus deu a igreja, para que nos ajudemos mutuamente e não sermos enganados pelo pecado. Nós precisamos estar uns com os outros, viver uns com os outros, para que ninguém se deixe levar pelo pecado. Hebreus 3:13. Antes exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Então, neste advento, a história de Manassés lembra-nos que vidas desgraçadas e quebradas podem ter um final feliz em Jesus. Agradeçamos a Deus pela primeira vinda de Jesus com os olhos fixos na sua segunda vinda. Não adies a tua entrega a Jesus. Ninguém sabe se terá outra oportunidade. Às vezes eu ouço os jovens a dizer: deixa-me viver a vida, Jonatas, agora. Deixa-me viver a vida. E depois, no seu próprio dia, eu vou-me arrepender dos meus pecados e então aí eu entrego a minha vida a Jesus. Quando for bem velhinho, eu entrego a minha vida a Jesus, mas até lá eu vou gozar o que eu tenho a gozar. Isto é o maior disparate que nós podemos pensar. O que nós estamos a afirmar é que o mundo dá-nos mais alegria do que Jesus. É Jesus quem nos dá alegria. É Jesus que nos dá toda a alegria que nós precisamos, independentemente das circunstâncias. O mundo nunca te vai oferecer isso. Além disso, tu também não sabes se vai haver essa oportunidade. Quantas mortes repentinas acontecem. Por isso, entrega a tua vida ao Senhor o mais cedo que tu puderes. Logo, no imediato. Porque uma vida com Jesus vale sempre a pena. Eu ainda não vi ninguém mais feliz do que um cristão fiel ao Senhor. Podem vir com N coisas, mas eu nunca vi. Porque eu já vi pessoas, e olhando para o passado, pessoas como os meus avós, não tinham nada, mas eram pessoas felizes. Porquê? Porque Jesus era o Senhor das suas vidas. Hoje é o dia então para pedires perdão, confessares o teu pecado e te humilhares, tal como Manassés. Ele foi humilhado para ser restaurado. Talvez neste momento estejas a passar por dificuldades e a sentir que a tua vida está num caos. Mas eu quero te lembrar que os momentos difíceis que tu passas nunca são um ataque. Eles são um resgate. Deus usa essas situações para nos chamar de volta a Ele, para nos fazer mais humildes, mais dependentes da sua graça. É também o dia de pedirmos que Deus renove as nossas forças e que Deus devolva a alegria da nossa salvação, porque sem a alegria da salvação, tudo se torna mecânico. Sem termos a alegria da salvação, até a vinda da casa do Senhor pode ser mecânica. Vamos cantar, vamos levantar, vamos... Agora estamos aqui, que seca, tal, o som está a falhar, o pastor falhou, e deixa-me cá pensar naquilo que está a falhar, e não estamos a adorar de verdadeiro coração ao Senhor Deus. Se nós estamos dominados pela alegria que há na salvação, nós adoramos ao Senhor, independentemente de qualquer coisa, porque nós vimos à casa para nos reunirmos e louvarmos aquele que é digno de toda a adoração. Podemos não ter altares, imagens aqui, mas podemos idolatrar situações que não nos pertencem ou situações indevidas enquanto estamos aqui presentes. Mas há graça de Deus. Há graça na desgraça, porque o Filho de Deus veio ao mundo para morrer na cruz e ressuscitar, garantindo-nos que um dia nós estaremos com Deus para sempre. Só há Natal porque há graça na desgraça. Manassés lembra-nos: qualquer vida pode estar na linhagem de Jesus, independentemente do seu passado. Manassés lembra-nos que até nas famílias teoricamente mais santas há desgraça por completo. Não pensemos que é o nosso histórico que nos vai salvar aos nossos pais. Não. Manassés lembra-nos que a humilhação que Deus nos traz vai um dia trazer a glorificação em estarmos com Jesus para todo o sempre. Que o Senhor nos abençoe e nos lembre que há graça na desgraça. Nunca é tarde demais para nós entregarmos a nossa vida a Jesus. Nunca é tarde demais para nós
que já entregámos a nossa vida a Jesus há muito tempo, dizemos: Senhor, se de facto isto é verdade, dá-me a alegria da tua salvação. O meu coração está seco. Eu estou a ser mecânico em tudo o que faço. Não tenho alegria de estar e conviver com os meus irmãos na fé. Leio a Bíblia, é como se eu estivesse a ler o jornal do dia a dia. Nada se vê, nada se transforma. É tudo igual, Senhor. Dá-me a alegria da tua salvação. Que o Senhor nos ajude e que nos abençoe a estarmos sempre unidos uns aos outros, independentemente do passado, independentemente de quem somos. A graça é forte, a graça une pessoas altamente improváveis. E por isso é que nós somos igreja. Que Deus nos abençoe.